Essa é uma pergunta bastante prevalente entre os pacientes que possuem câncer. Será que a operadora de plano de saúde está obrigada a fazer o reembolso das despesas? Vamos lá, muita calma nessa hora que eu tenho algumas coisas para explicar para você. Eu sou Elton Fernandes, eu sou advogado especialista em plano de saúde, eu sou autor de livro jurídico na área, professor de direito da matéria especificamente, e eu estou aqui para compartilhar com vocês as principais informações sobre os seus direitos com relação ao seu plano de saúde. Vamos pensar juntos aqui o seguinte. A primeira pergunta que a gente deve se fazer é por que nós estamos falando de fazer um reembolso pelo plano de saúde? Será que você fez a solicitação prévia de cobertura e eles recusaram? Ou será que você simplesmente escolheu o local, foi lá e pagou o tratamento de forma particular? Isso faz uma brutal diferença na prática. Por quê? Porque nem todo contrato de plano de saúde tem reembolso obrigatório, ok? Só existe reembolso obrigatório nos casos de urgência ou emergência, quando eu não pude utilizar a rede credenciada. Então, a minha primeira questão aqui é: será que você fez a solicitação prévia de cobertura do tratamento ao plano de saúde? Porque se você solicitou ao plano de saúde e eles disseram que não iriam cobrir, e aí, consequentemente, você foi lá, por exemplo, e pagou o tratamento de forma particular, você pode conseguir o reembolso, mas para isso você provavelmente terá que entrar na justiça, já que se a operadora de plano de saúde não cobriu, se ela diz que não tem cobertura, ela também não fará reembolso disso administrativamente. Talvez, se você for para a justiça, e aí, claro, a gente teria que fazer uma análise cuidadosa e profissional do seu caso, tenha muita chance de você conseguir o reembolso dessas despesas. Por quê? Porque a lei atualmente diz que tudo aquilo que está em acordo com a ciência deve ser coberto pelo plano de saúde. O gargalo e o principal problema que eu vejo é quando o beneficiário não fez a solicitação de cobertura antes ao plano de saúde e o contrato não prevê direito de reembolso. Tem gente que, e eu entendo, humanamente eu entendo, que no desespero, claro, faz o quê? Vai lá, faz a cobertura dessas despesas de forma particular e depois diz, depois eu tento obter o reembolso pelo meu plano de saúde. Nessas situações especificamente, se não houve solicitação prévia e se seu contrato de plano de saúde não prevê o direito de livre escolha, de você ir em qualquer lugar, fazer o tratamento e, consequentemente, ter o reembolso dessas despesas, vai ser difícil você conseguir o reembolso disso pela operadora de plano de saúde. Porque o principal critério aqui, sem dúvida nenhuma, é o de fazer a solicitação prévia de cobertura, ok? Agora, já naqueles casos em que você, por exemplo, tem um contrato com a seguradora, por exemplo, em que você pode ter livre escolha, em que você pode escolher qualquer lugar, você pode então ir a qualquer lugar, fazer o tratamento, pagar lá e fazer o pedido de reembolso ao plano de saúde. Nessa situação, naturalmente, a operadora deve te reembolsar. O valor mínimo que ela pode te reembolsar, o mínimo, é aquilo que ela gastaria se o tratamento tivesse sido feito dentro da rede credenciada dela. E é possível que um advogado experiente e especialista em plano de saúde venha a descobrir qual é esse valor. Como é que a gente vai descobrir isso? Via, eventualmente, uma ação judicial, mas é possível descobrir esse valor, é possível encontrar isso na prática. Então, entenda o seguinte: a operadora pode ser obrigada a reembolsar as despesas que você teve com o seu tratamento oncológico, mas para isso especificamente, ou vai ser muito importante que você tenha feito a solicitação prévia de cobertura e eles tenham recusado, ou então que você tenha um contrato de livre escolha em que você pode ir em qualquer lugar, pagar e depois fazer o pedido de reembolso. Também nessa situação, se falarem que não vão pagar o seu reembolso, claro, naturalmente você pode buscar ajuda de um advogado especializado nisso para fazer uma análise cuidadosa e profissional do seu caso. Às vezes, sinceramente, nem compensa a gente estar discutindo em você pagar e depois pedir reembolso. Às vezes pode ser até um caminho melhor e mais efetivo ingressar com uma ação judicial com um pedido de liminar a fim de buscar que eles custeiem daqui para frente o tratamento que você precisa para o seu câncer. Tá? Pode ser um caminho, porque isso pode fazer com que a operadora de plano de saúde pague diretamente as despesas sem que você precise ficar gastando esse dinheiro todo. Existem caminhos para isso, mas eu repito, gravar um vídeo aqui envolve uma série de particularidades que eu não consigo analisar daqui a sua situação e que é muito importante que você fale com um advogado especialista e
Numa situação como essa, o que você pode fazer? Você pode até procurar um advogado que atenda você eletronicamente online, sem que você saia de casa, por exemplo. Por quê? Porque esse atendimento online que esse advogado vai fazer, ele muitas vezes vai olhar o seu caso, ele vai te atender, ouvir a sua história, ver os seus documentos, e se ele tiver que encaminhar uma ação judicial para o fórum, ele fará isso, adivinha como? Eletronicamente, online. Tudo é feito online hoje dentro da justiça. Até audiências, que nesses processos são raríssimos, mas até audiência é feito hoje já de maneira inteiramente online. Então fala com um advogado especialista em plano de saúde. Eu sugiro que você converse antes, se for possível, antes de você sair pagando despesas do seu plano de saúde, achando que eventualmente você vai ter. Ou pelo menos que você tenha aí sempre a prova, né, de que você solicitou a cobertura e houve a recusa, porque isso aumenta muito a chance de você conseguir o reembolso, já que tudo aquilo que está em acordo com a ciência deve ser coberto pela sua operadora de plano de saúde. Olha, fala sempre com um advogado especialista. Essa objeção, às vezes, de falar não vou fazer reunião online, não precisa, faça reunião online e, claro, me siga nas redes sociais, porque é nelas que eu conto para você do que seu plano de saúde não quer que você saiba. É um prazer para mim poder interagir com você. Qualquer dúvida, deixe seu comentário e muito obrigado por chegar até aqui. Sucesso, muita saúde a você e sua família e um grande abraço.